Apocalipse 22, 12, a palavra de Deus diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Senhor, obrigado pela palavra. É o último capítulo da Bíblia. Nos dá, Senhor Deus, essa certeza de que o Senhor virá. Ó Pai, e é cedo porque, Pai, o que é a vida? Tiago já disse, Senhor Deus, que é como um vapor d'água que aparece e logo se esvai. Então, Pai, que o nosso coração esteja preparado para esse momento, Senhor Deus, que para quem crê no Senhor será glorioso, Pai, porque será o encontro da Tua igreja com o amado da igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministra o nosso coração agora, Pai, verdades que precisamos ouvir e que nos impeçam, Senhor Deus, de cair e de se desviar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, decisões espirituais, elas são mais eficazes quando envolvem pelo menos três coisas. Quando envolvem emoção, mas não somente emoção, convicção e também urgência. Emoção porque, irmãos, nós somos seres emocionais. E quer queiramos, não queiramos, as nossas emoções, elas nos impulsionam. Se retirar a emoção, a gente fica frio, sem a motivação necessária, sem a vibração que se precisa ter. Uma certa feita havia uma igreja, na frente da igreja havia um circo. E o circo estava sempre lotado e a igreja vazia. E o pastor ficou incomodado com aquilo, e um dia ele teve a oportunidade de encontrar o palhaço e perguntou ao palhaço: palhaço, olha, eu não entendo. Você é uma mentira, você é uma representação, né? E o circo está sempre cheio, e a minha igreja, que eu falo a verdade, prego a verdade, está vazia. E o palhaço: pastor, eu tenho observado a sua igreja também, tenho visto, e às vezes eu fico de longe, mas eu observo. E sabe qual é o problema entre eu e você, pastor? Disse o palhaço. É porque o Senhor está falando a verdade, mas parece que é mentira. E eu falo a mentira, mas parece que é verdade. É a forma como é apresentado. Então, por isso, irmãos, que é necessária emoção. Por isso é necessário pessoas que vibrem, que queiram muito, que desejem muito. E uma convicção, uma santa convicção. Estar convicto, irmãos, é não ter dúvida, é não estar dúbio, é ter a certeza de que é, porque isso é a fé. A fé é a firme certeza, uma firme convicção das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E urgência, irmãos, porque é urgente. Urgente. A vida é muito breve. Eu já falei na oração de Tiago, que diz que a vida é um vapor d'água. Moisés, no Salmo 90, vai dizer que a vida é um ponto ligeiro. Eu gosto do Sérgio Lopes, porque ele tem uma música chamada A Vida e a Chama, onde ele diz que a vida é como uma chama, acesa ao vento, à mercê de um destino que a qualquer momento pode se apagar. Isso é uma verdade. Estas três características, irmãos, também foram marcas distintivas dos grandes avivamentos. Os grandes avivamentos foram marcados por emoção, por convicção e por urgência. E por que isso, irmãos? Segundo o teólogo
O N. Gruden, autor de uma grande enciclopédia de teologia cristã, ele diz o seguinte: a volta de Jesus é o maior incentivo para viver em santidade e o maior incentivo para se compartilhar o Evangelho. Porque Jesus vai voltar. Ele disse: eis que cedo vem. Billy Graham, que durante 60 anos de ministério fez diversas cruzadas evangelísticas, inclusive aqui no Brasil, não sei se você sabe disso, mas o maior fórum do Maracanã foi da cruzada de Billy Graham. Acredita-se que tinham mais de 170 mil pessoas no Maracanã, porque todo o estádio foi tomado e também o campo. E Billy Graham, ele diz o seguinte: a cruz é o ponto de encontro entre a eternidade e a urgência. Porque se a vida é curta, se a vida é breve, se a vida é efêmera, se a vida é frágil, queridos irmãos, nós precisamos de ter uma urgência enorme em estar preparados para a volta de Jesus e buscar que outros também se preparem para isso. Porque é urgente. Não é assunto para resolver depois. Não é assunto para amanhã. A palavra de Deus nos alerta sobre isso, irmãos, e como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé, irmãos? Todo mundo ia tocando a vida. Noé está lá construindo uma arca, mas ninguém está dando crédito para a arca que Noé está construindo. E muitas vezes, irmãos, a impressão que temos é essa, que muitas pessoas, não é só do lado de fora, não, é também que frequenta a igreja, estão desavisadas ou desapercebidas, ou até mesmo despreparadas para a volta de Jesus. Então, irmãos, em primeiro lugar, há uma urgência em viver para Cristo. Porque o texto que nós lemos está ali: eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo. O que é galardão? É recompensa, para dar a cada um segundo o quê? A sua obra. Obra não salva, irmãos, mas ela é motivo de galardão. Efésios 2:8 diz que pela graça, sois salvos pela graça mediante a fé. Isto é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas no verso de número 10 de Efésios 2, diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Então, irmãos, se não vigiarmos, mas se não vigiarmos muito, nós vamos viver uma vida sem essa perspectiva de eternidade, se preparando para a vida aqui, mas se esquecendo da eternidade. E o que é essa vida, irmãos, comparada à eternidade? É nada. Nós corremos, então, irmãos, esse seríssimo risco de ir tocando a nossa vida sem essa real preocupação. Eu aprendi, irmãos, e guardo no meu coração, em uma aula de teologia, uma frase simples, mas que entrou no meu coração, que o importante é fazer do importante o mais importante. E eu aprendi também, irmãos, que quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Isso é certo. Isso é certo. Em segundo lugar, irmãos, não podemos ter o coração endurecido para essa verdade. Porque uma outra impressão que se passa, irmãos, é que nós estamos vivendo uma geração de coração endurecido.
sabe, que se acostumou, e uma coisa muito ruim, irmãos, é nós acostumarmos com o sagrado e não lidarmos com o sagrado como é para se lidar. É sagrado. E o que é lidar com o sagrado como sagrado? É ter uma consciência de vida cristã, ter uma preocupação se o que eu estou cantando está condizendo com a minha vida. A gente não pode, irmãos, assim, de uma forma irresponsável, ir falando frases que aprendemos, cantando canções que nos emocionam, sem uma real vivência daquilo que está sendo dito. Hebreus 3,7 diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ah, irmãos, nós precisamos de corações mais quebrantados para tudo. Quebrantado para a dor do irmão, quebrantado para a necessidade do próximo. Mas, irmãos, sobre todas as coisas, quebrantado para a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho precisa nos quebrar, nos quebrantar. Precisamos nos lembrar do salmista no Salmo 51, 17. Ele diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. O que é sacrifício para Deus? O espírito quebrantado. E aí o próprio salmista vai dizer: há um coração quebrantado e contrito, não desprezado. Precisamos, irmãos, de mais lágrimas nos olhos, de mais quebrantamento, de menos exibição e mais contrição. Porque é um coração contrito, Deus não rejeita. Em terceiro lugar, irmão, nós precisamos nos lembrar todos os dias que a nossa morada não é. O Senhor Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nossa melhor casa não será aqui. Nossa melhor estadia não será aqui. E eu não estou apregoando uma vida, irmãos, horrível e terrível aqui, não. Vamos buscar o melhor, mas não esquecendo nunca de que a nossa casa não é. Eu já contei aqui na igreja, mas sempre tem gente nova. Um casal de missionários passou 30 anos no campo missionário, pregando a palavra de Deus. 30 anos. Se comunicando, mandando relatório, carta, dizendo: olha, o trabalho está assim, conseguimos organizar uma igreja, tantas vidas se converteram, e depois de 30 anos, irmãos, que eles tinham largado a sua casa, a sua pátria, seus familiares, amigos, eles voltaram de navio, e na mente daquele casal haveria para eles uma grande recepção, eles seriam recepcionados com todo o glamour. E quando eles olharam de longe no navio, realmente o cais estava cheio de pessoas. E eles, querendo fazer uma surpresa, vamos deixar para sair por último. E assim eles fizeram, esperaram, e quando eles saíram do navio, já não havia mais ninguém. Ninguém foi recepcionado. E aquele missionário, ele sai revoltado. Ele não diz uma palavra, ele vai para casa aborrecido. E aí ele vira para sua esposa e diz: olha, eu vou dar uma volta. E você pergunta para Deus se é justo isso. 30 anos de serviço, e a gente volta e ninguém para receber a gente.
E aí ele saiu, umas 2 horas depois voltou. Quando ele chega, ele vira para sua esposa e diz assim: olha, você perguntou para Deus, porque ninguém veio nos decepcionar. E aquela mulher disse: perguntei. Perguntou. E o que foi que Deus disse? Deus mandou te dizer que você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Irmãos, o nosso reino não é desse mundo. Nós aqui, irmãos, se formos esperar recompensa, se formos esperar reconhecimento, tapinha nas costas, gratidão, a probabilidade de frustração é certa. Não é nem gigantesca, é certa. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Em quarto lugar, irmãos, nós precisamos viver com esta certeza. A certeza de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. No ano de 1970, há 55 anos atrás, um grande pastor evangelista nos Estados Unidos, ele pregou um sermão. E vez por outra ele repetia no seu sermão: o rei está voltando. O rei está voltando. Eles saíram daquele culto impactado com esta mensagem do rei que estava voltando. O nome desse casal é Gloria e Bill Gaither. Gloria e Bill Gaither, Deus deu a eles o dom de compor canções. Eles são autores da canção Porque Ele Vive, e eles são autores também da canção Tocou. E é claro, estão traduzidas para o português. E eles também são autores da canção O Rei está voltando. No mundo inteiro se canta essa canção. No mundo inteiro. As letras das estrofes no mundo inteiro é adaptada conforme a língua e a tradução do país cabe. Mas o coro não muda em lugar, dizendo que o rei está voltando. Queria te convidar a falar com Deus nesse momento. Porque, querido, o rei está voltando. E ele pode voltar para todos nós, ou ele pode voltar para cada um de nós. E olha, quanto mais a vida vai passando, mais a gente vai percebendo que ela é finita e muito pequena. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, diz que, olha, se vocês esperam em Deus somente nesta vida, sois os mais miseráveis de todos os homens. A pergunta que o Espírito Santo faz ao meu e ao teu coração nessa hora é essa. O rei está voltando. E você está preparado para a volta do rei? Eu queria que você orasse, que você refletisse nesse momento. Você que está aqui, você que nos acompanha no culto online, você está preparado para a volta do rei? Essa tua oração agora ao Senhor, com sinceridade, com franqueza. Você tem vivido a vida cristã com emoção, com convicção, com urgência? Pergunte para você mesmo, diante de Deus. Vou convidar os irmãos
para me ajudar, inclusive, irmão Ricardo. O culto de hoje é um culto de graças a Denise, uma delas pelo irmão Ricardo. Vamos chamá-lo para me ajudar. O rei está voltando. Vamos colocar em pé.
nossa casa, o nosso lar, Senhor, muito melhor isso do que nós. Os pais nos vivemos nesse sentido da verdade. Em nome de Jesus. E agora, Deus Pai, a graça e misericórdia salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, a comunhão da doce consolação